Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Nós falamos agora aqui, direto do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, porque essa sexta-feira marca a posse da nova gestão do comando aí do Sindicato Rural à frente aí desse mandato. Ao nosso lado está o Dr. Scopel, que é o presidente que está assumindo o cargo hoje. Dr. Scopel, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu começo lhe perguntando um desafio aí a ser encarado, né? É um desafio que eu fiz questão de assumir, porque eu parei de trabalhar em medicina, eu tive 50 anos de medicina e não podia ficar sem fazer alguma coisa. E prestar um serviço na política rural é ótimo. Na minha cidade, é um orgulho. Então, os companheiros me apoiaram e eu estou realmente com muita vontade de trabalhar. Como é que está o Sindicato Rural hoje em dia? Como é que está a organização dele? E o que o senhor tem aí de planos para essa gestão? Eu posso dizer que eu já fui presidente do sindicato há uns 20 anos atrás, do Sindicato de Cachoeira. Posso dizer que ele está sendo muito bem conduzido há muito tempo. E é simplesmente uma continuidade. E há um sentimento de grupo, um sentimento de companheirismo que abraça esse sindicato e que vai ser muito fácil de pegar e tocar isso para frente. Nós temos desafios, mas desafios de continuar com a mesma competência e com os mesmos resultados. Doutor Scopel, a gente sabe que o Sindicato Rural de Cachoeira do Sul ele é muito norteado, com muita credibilidade em todo o estado. Ele é uma referência tanto pelos produtores que fazem parte dele, pelas diretorias, pelos eventos, FEAPEC aí cada vez mais se destacando, né, em nível de estado, Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma bagagem muito grande e de muita credibilidade, né? Muita gente não sabe que havia uma candidatura do Vinícius só. E o Vinícius, quando houve a possibilidade da minha candidatura, nós nos encontramos e compusemos. Então, eu posso garantir que o sindicato hoje vai ter 2 presidentes. Um que vai administrar essas coisas internas do sindicato, feiras, outras manifestações, outras atividades, e uma outra minha que seria mais de política rural. O sindicato vai honrar o seu passado. Eu posso dizer que, nesse momento, nós estamos sendo contestados, a produção primária gaúcha e brasileira particularmente. E nós temos uma grande entidade que congrega todos os sindicatos, que é a Federação da Agricultura, a Farsul. Então, o Sindicato de Cachoeira vai ocupar uma posição de liderança dentro da Assembleia da Farsul. E eu pretendo ocupar esse espaço, porque nós temos muitas coisas, principalmente fundiárias, que nós temos que nos preparar, defender, e o sindicato é exatamente isso. E eu queria aproveitar e convidar você, que faz parte da produção primária aqui em Cachoeira, que está, só para lembrar que você está usufruindo dos trabalhos do sindicato rural e está tendo as vantagens do nosso esforço, desse seu sindicato. Pois então, se filie ao nosso sindicato, venha engrossar nossas fileiras, venha ajudar com a sua participação, a nossa firmeza em defesa das nossas coisas. Nós somos exemplos de produção. O Rio Grande do Sul e Cachoeira está bem enquadrada dentro disso, tem 3% da superfície nacional e contribui com 30% da produção de grãos. E nós somos um exemplo. O Rio Grande do Sul, talvez vocês não saibam, mas é um país comparável com qualquer país da Europa. Nós estamos, assim, numa alta produtividade, somos elitizados em produção. O senhor estava falando sobre a nossa qualidade e história de grãos, aí até esses números que o senhor trouxe, 30% dos grãos, ou seja, o nosso estado ele se destaca, não é de hoje, obviamente, de todo o tempo, né, de longa data, e Cachoeira do Sul também, né? Cachoeira do Sul é muito responsável por isso, por todos esses números em nível estadual e em nível nacional, né? Ou seja, o nosso município cada vez mais ponteando aí, se destacando na área rural. Sem dúvida, Cachoeira é a capital do arroz, porque nós começamos aqui a produção desse cereal. Mas não é só por isso, nós continuamos com uma produção excelente. São milhares de toneladas que são produzidas anualmente em Cachoeira e que vão alimentar milhares de famílias no Brasil e no exterior. A mesma coisa em relação à soja, que é uma cultura nova, de 20 anos para cá tem se desenvolvido. São milhares de toneladas de soja que vão contribuir com milhões ou bilhões para a produção brasileira, para contribuir, para construir o nosso produto interno bruto. Além disso, nós temos a produção de carne. Nós somos exemplares nisso. E o nosso sindicato rural, ele congrega os criadores de cavalos, criadores de ovinos e criadores de bovinos de uma maneira exemplar, como tu falaste.
Então, é uma bela coisa o Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. É uma bela coisa que nos orgulha a todos nós. E é bom o desafio de manter o nível e talvez de melhorar. O senhor estava falando do sindicato e da equipe. Como é que está organizada essa equipe de trabalho? Essa equipe de trabalho, como eu disse, o primeiro vice-presidente, que é o Vinícius, ele é como se fosse o presidente junto comigo. Mas nós temos aquela organização normal dos sindicatos, que são os tesoureiros, que são os secretários, e nós montamos um grupo homogêneo, mas construído pela união da administração anterior com o atual. São os mesmos companheiros que continuam trabalhando. É uma organização sindical usual, normal, mas que nós queremos que seja exemplo de capacidade de trabalho e de competência. Doutor Scopel, agora estamos aí praticamente beirando a FENARROS, que começa agora na próxima semana. São eventos como esse, a FENARROS, a FEAPEC, as próprias feiras de outono, também feiras de primavera, que enaltecem cada vez mais o agro de Cachoeira do Sul, né? E eu quero pegar essa deixa dessa tua pergunta e colocar um aspecto na cabeça dos cachoeirenses. FENARROS, nós fizemos várias FENARROS e nunca fizemos uma FENARROS com a ponte de Cachoeira obstruída para transporte da produção. Isso é muito triste. Isso é muito triste não ver solução em relação a isso. A mobilização de Cachoeira tem sido repetitiva. Já faz quase 2 anos, ou fazem 2 anos, e isso é um desaforo com Cachoeira. E do jeito que a coisa está indo, do jeito que a coisa está, as promessas de solução, eu, infelizmente, acho que vão levar mais 2 anos até nos entregar a nossa ponte funcionando. Isso é muito triste, não combina com Cachoeira. Isso é, como eu disse antes, um desaforo à cidade não arrumar essa ponte. O que está faltando para, na sua opinião, já como presidente do Sindicato Rural, o que está faltando para agilizar a questão da ponte? Olha, a capacidade política, competência política, porque das autoridades que são responsáveis por isso. Nós criticamos muito esse aspecto de política. Agora, uma das coisas que, infelizmente, caracteriza a política brasileira é a incompetência. E o exemplo disso é essa ponte. Isso é um absurdo, isso não tem justificativo. Como é que vão falar com a população de Cachoeira, com as classes produtoras, com os engenhos que vem a produção de grãos não vindo para Cachoeira, indo para outras cidades, porque não pode passar pela ponte, com as dificuldades que nós temos aqui de fazer nossos remates, porque as pessoas preferem levar os seus terneiros para serem arrematados, para Caçapava, ou para Encruzilhada, ou para Pantano Grande, porque não pode passar pela ponte. Quer dizer, isso aí é incompetência. O político brasileiro ele é criticado muitas vezes, estou falando genericamente, por ser desonesto, por defender os seus próprios interesses, mas a principal crítica que se pode fazer para a política brasileira é a incompetência. Então, o negócio é esperar uma luz no fim do túnel para permear essa ponte, né, presidente? Sim, nós vamos incomodar nisso aí. Tá certo. Doutor Scopel, muito obrigado por nos atender, por participar conosco e sucesso na sua gestão. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E nós também estamos à disposição e ficamos esperando que vocês nos acompanhem e nos aplaudam e nos digam que está dando tudo certo. Tá certo. Obrigado, doutor Scopel. Conversando conosco, então, o novo presidente do Sindicato Rural aqui de Cachoeira do Sul. Daniel, nós vamos continuar por aqui, mas de momento eu volto contigo aí para o estúdio.